Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Desafio aqui para a gente fazer, ó, questãozinha de matemática básica. Consegue resolver isso aí? Então dá pausa no vídeo, tenta resolver ela e vem comigo. Vamos resolver essa questãozinha aqui que tem a cara de ser uma questão trabalhosa. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo a vocês é ter a maldade no coração quando a gente vai estudar matemática, tá? Principalmente quando envolve números altos, né? Que vai precisar fazer muita manipulação. Você tem que ter a maldade no coração, porque se você não tiver, você vai perder muito tempo. Beleza? Tranquilo. Antes de começar a fazer várias coisas ali, começar a tirar raízes quadradas, raiz quarta, raiz cúbica, raiz décima, vê como é que a gente vai fazer isso aqui. A gente vai começar a fazer aqui uma simplificação. A gente vai aplicar as propriedades de potenciação, que seria basicamente, você concorda comigo? Vê só. Você concorda comigo que esses nossos números que estão aqui dentro, ó, 27, o 9 e o 81, ele podem ser reescrito como uma potência de base 3. Você não concorda? E para que a gente vai fazer isso, professor? Para que a gente fique só com números de base 3, beleza? E com isso a gente vai fazer a manipulação algébrica ali dentro dessas raízes, beleza? Então, primeira coisa a fazer antes de começar a tirar aí a raiz, a gente vai colocar todo mundo na mesma base. Então, vamos lá. O 81, quando a gente fatora, não é isso? Vamos fatorar o 81, aqui vai ficar por 3, que vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então a gente resulta que o 81 é equivalente a 3 à quarta. Beleza? E a gente tem o 27 aqui também, ó. O 27 é a partir dessa linha. Então, o que é que a gente ficou? 81 é a mesma coisa que 3 à quarta. Olhando já para essa fatoração que a gente tem o 27, né? Para não perder tempo fazendo outra fatoração. O 27 está a partir dessa linha aqui, ó. Daqui para baixo. Então, 27 é a mesma coisa que 3 à terceira. Então, 27 é a mesma coisa que 3 à terceira. E o 9 está dessa linha para baixo. Ó. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Beleza? Tá aqui as nossas potências de base 3. Agora a gente vai lá na nossa expressão e vamos substituir. Certo? Então, vamos lá. Então, a nossa expressão ela vai ficar assim. Raiz quadrada. Aí onde tem os números, agora eu vou substituir. 27, 3 à terceira. Então, 3 à terceira. Aí tem vezes, né? A raiz quarta. 9 seria 3 ao quadrado. E a vezes a raiz cúbica de 81, que seria 3 à quarta. Beleza? Vê como está ficando bem mais simples a nossa expressão. Certo? Colocamos todo mundo na mesma base aí para ficar com números melhores. Tranquilo? Embaixo aqui eu não vou manusear nada por enquanto. A gente vai começar a aplicar propriedade, certo? Então deixa eu só repetir aqui embaixo, você já pode aplicar propriedade, mas vamos fazer um passo a passo aqui. Certo? Vezes a raiz cúbica vezes a raiz décima de 3 elevado a menos 5. Aqui a gente tem 10, aqui a gente tem 3. Beleza? Pronto. Todo mundo está na base 3 agora. E o que é que eu vou fazer com isso? Vê só. A gente vai começar a separar, deixar todo mundo em uma raiz só. A primeira propriedade a gente vai aplicar no numerador. Certo? A propriedade de radiciação, que ele diz assim: sempre que a gente tiver uma raiz de índice n e dentro eu tiver com um produto, eu aplico a propriedade da seguinte forma: eu vou ficar com raiz enésima do primeiro vezes a raiz enésima do segundo, distributiva da radiciação em relação à multiplicação. Beleza? Eu separo isso aí em dois membros. Beleza? Tranquilo? E para que eu vou fazer isso? Porque lá em cima, ó,
e eu tenho multiplicações. Beleza? Tranquilo. E como é que vai ficar isso? Isso aí, né? A primeira propriedade. A outra propriedade que eu vou aplicar é no momento que eu tenho várias raízes. Assim, ó. Quando eu tenho várias raízes que estão coladinhas uma na outra, o que é que eu faço? Eu repito a base, repito a nossa raiz e multiplico todos os índices. Então, m vezes n vezes p. Primeira propriedade, segunda propriedade que a gente vai aplicar. Certo? A primeira a gente vai aplicar no numerador e a segunda a gente vai aplicar no denominador. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui para dar espaço. Feito isso, vamos aplicar, né? Aqui a gente tem multiplicações, então vai ficar aqui, ó. Primeiro, a raiz, né? Desse camarada aqui, ó, a raiz desse valor. Então vai ficar, vamos botar aqui, ó. A raiz quadrada de 3 a terceira vezes raiz da raiz, né? Então ficaria assim, ó, aquele camarada aqui, ó, esse camarada ficaria raiz quarta de 3 ao quadrado. Beleza? Já que eu estou separando as raízes ali. Eu estou separando pessoas. Eu estou separando, eita. Eu estou separando essa raiz aqui ainda, tá? Ó, essa de fora, ó. Já que ela está englobando todo mundo, ela vai ser colocada para esse radical e para esse aqui. Tá? Na verdade, para os dois primeiros ainda, né? Porque aí a gente não pode separar o camarada lá internamente, porque a gente vai aplicar novamente a mesma propriedade, beleza? Então, tirei a primeira, aí eu ficar agora com raiz quadrada raiz quarta. Deixa eu colocando aqui os valores. Aqui, essa raiz aqui é a de fora, essa aqui é a raiz quarta. Aí aqui dentro a gente tem 3 ao quadrado, vezes a gente ainda tem outra raiz aqui, ó, raiz cúbica de 3 a quarta, beleza? Tranquilo. Aí agora a gente faz o quê? A gente faz a multiplicação com os índices dos radicais, né? Do denominador. Como quando não aparece, né? O índice é 2. Então a gente vai fazer 2 vezes 3 vezes 10, que vai dar 60. Então aqui a gente vai ficar com a raiz de índice 60. 63 elevado a menos 5. Beleza? Aí aqui o que a gente faz? A gente vai aplicar essa propriedade da multiplicação aqui, para a gente ficar apenas com 1. Beleza? Então aqui a gente vai ficar com a seguinte expressão. Continuando, tá? Continua esse camarada, ele vai continuar, certo? Aí vamos lá, vai ficar assim. A raiz quadrada de 3 a terceira se manteve. E agora eu vou multiplicar esses índices, ficando com raiz oitava de 3 ao quadrado, vezes raiz de terça, né? Raiz cúbica de 3 a quarta. Pronto. E o de baixo eu repito. Ok? Raiz de 60 de 3 elevado a menos 5. Show de bola? Beleza. E agora, vamos lá fazer de novo. A gente vai separar essa raiz daqui, ó. Vamos separá-las, tá? Deixar cada um com uma raiz. Então a gente vai ficar com a seguinte, ó. Raiz quadrada de 3 a terceira vezes raiz oitava de 3 ao quadrado vezes, aí agora raiz de raiz, ó. Raiz oitava, estou separando, da raiz
cúbica de 3 à quarta. Show de bola? E embaixo aqui eu vou ficar ainda com a raiz de índice 60 de 3 a menos 5. Show? Aí aqui a gente faz de novo, ó, a manipulação, certo? Ficando com a raiz quadrada de 3 à terceira vezes a raiz oitava de 3 ao quadrado vezes a raiz de índice 24 de 3 à quarta. Isso tudo sobre a raiz 60, né, de índice 60 de 3 elevado a menos 5. Beleza? E antes de eu fazer aqui a outra propriedade, né, a propriedade que vai tirar essas raízes daí, o que é que a gente tem? Temos uma propriedade que é assim, ó. Se eu tenho uma raiz, tá? A gente vai aplicar duas agora. Que estou com índice m e o nosso radicando, né? Ele tem um expoente n. Se for possível, eu posso simplificar o índice da raiz e o expoente do nosso radicando pelo mesmo valor, uma simplificação, tá? E também a outra propriedade é quando eu tenho também assim, eu transformo essa raiz em uma potência, né? Onde o nosso índice vira o denominador e o nosso expoente vira o numerador. Beleza? Então vai ficar um A elevado a um expoente fracionário, quando a gente tem N sobre N. Aquela famosa regrinha do Sol e da sombra. Beleza? Então vamos aqui aplicar as duas propriedades. Vamos simplificar primeiro aqui, ó, os índices. Aqui a gente tem 2, não dá para simplificar com 3. Esse 8 e esse 2 a gente simplifica, ó, por 2 e por 2. Esse camarada aqui a gente vai simplificar por 4 e por 4. E os de que estão embaixo a gente vai simplificar por 5 e por 5. Beleza? Vamos lá. Então a gente vai ficar com a seguinte expressão agora. O primeiro camarada ele se mantém. Então vai ficar com a mesma raiz quadrada de 3 ao cubo. Vezes o 8 dividiu, né? Vai ficar raiz quarta de 3. Vezes o 24 se dividiu, né? Por 4 ficou 6. Então raiz sexta de 3. E embaixo a divisão foi por 5, né? Ficando com raiz de índice 12 de 3 elevado a menos 1. Tranquilo? A gente aplicou a primeira propriedade. Agora vamos aplicar essa, transformando todo mundo em uma potência. É isso? O índice aqui é 1. O expoente desse aqui é 1. Aqui é 1. Então vamos transformar. Então eu vou ficar agora com a seguinte expressão. Ó. No numerador eu vou ficar com 3. Certo? 1 não, aqui é 2, perdão. 3 elevado a 3 sobre 2, certo? Esse cara vira o numerador e esse denominador. Mesmo aqui, ó. Vezes 3 elevado a 1 quarto, vezes 3 elevado a 1 sexto, sobre 3 elevado a menos 1 sobre 12. Beleza? Tranquilo? Aí o que acontece agora? Vamos aplicar a propriedade de potenciação, né? Quando a gente tem multiplicação de potências com bases iguais, a gente repete a base e soma o expoente. E no momento que a gente tem divisão de potências de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui em cima no numerador a gente tem multiplicação, então a gente soma. E vai subtrair com o que está embaixo, né? Com o expoente que está embaixo, já que aqui será uma divisão. Então eu fico com a seguinte, ó, 3, o expoente vai ser 3 sobre 2, mais 1 quarto, mais 1 sexto, menos o que está embaixo, ó, menos 1 sobre 12 vai ficar positivo, né? Menos com menos dá mais, 1 sobre 12. Aí aqui a gente vai fazer a manipulação, tá? Então você concorda o seguinte, ó, que é soma de fração, então eu vou deixar todo mundo com denominador igual.
Que nesse caso o denominador será 12, né? Então, como é que eu transformo essa fração aqui com o denominador 12? Eu multiplico por 6, né? Então ficou 3 vezes 6, 18 sobre 12. Mais essa daqui com o denominador 12. Eu vou multiplicar por 3, né? 1 vezes 3 dá 3 e 4 vezes 3 deu 12. Mais esse aqui, o denominador 12, eu multiplico por 2, ficando com 2 sobre 12, mais 1 sobre 12. Beleza? Aí aqui, ó, repito o nosso denominador, que é 12, e vou somar. 18 mais 2 deu 20, né? Mais 4 dá 24. Que resulta 24 dividido para 12 deu 2. 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9. Então, essa expressão aqui, marota, linda e maravilhosa, tem como resultado 9. E aí, tu conseguiria resolver essa questão? Tem outras maneiras de resolver? Tem outras maneiras de resolver. Qual seria a outra forma de resolver isso aqui? A outra maneira seria você deixar todo mundo em uma raiz apenas, tá? Na qual isso aqui você vai começar a jogar esses camaradas para cá, ó. E no momento que a gente joga alguém, tem uma propriedade que faz assim. Se a gente quiser tirar, temos assim, ó, A, que está multiplicando com o índice M, esse camarada aqui dentro. Se eu quero jogar ele para dentro, ele vai entrar com uma multiplicação, então vai ficar M, A, e ele tem que entrar com expoente igual ao nosso índice, para que isso aqui se torne verdade. Beleza? Então, se eu quisesse tirar o 9 daqui e jogar para dentro do 80, junto do 81, o 9 iria entrar aqui como sendo 9 a terceira, porque em algum momento esse 9 ele foi aqui, ó. Aconteceu essa simplificação, beleza? Então você pode fazer essas manipulações, deixar todo mundo em uma raiz, né? Vai acontecer uma simplificação que você vai ficar, né, com um número lá dentro, assim, você iria ficar com uma raiz total 12 e 3, 24. Ou então, né, você iria encontrar isso aqui, ou você iria encontrar o resultado, raiz 12ª de 9 elevado a 12. Um desses resultados aqui você iria encontrar no momento que você faz essa propriedade, né? Transformar todo mundo, deixar todo mundo dentro de uma raiz apenas, beleza? Tenta resolver assim, vê se tu resolveria dessa forma aqui, colocando todo mundo para dentro da raiz, ou dessa maneira que eu fiz, deixando todo mundo na mesma base e aplicando as propriedades apenas. Matemática básica, tá? Isso aqui é apenas manipulação das propriedades. Gostou desse vídeo? Resolveria de uma maneira mais simples? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Fui!